Para explicar um pouco mais o assunto, nós temos aqui o economista Fernando Ulrich. Fernando, bem-vindo aqui. Obrigado, Roberto. O assunto não é exatamente desconhecido, mas pouco amealhado. As pessoas não sabem exatamente o que é uma Bitcoin, como que isso se dá, como é que alguém compra e vende usando Bitcoin. Exatamente como é que alguém faz uma operação financeira usando não dólar, não real, não euro, não libra esterlina, usando uma Bitcoin. A ideia com o Bitcoin foi replicar o cash, o dinheiro físico, no mundo online. Então, por isso que o Bitcoin ele é um sistema de pagamentos descentralizado, em que as transações são feitas sem intermediários, são pagamentos irreversíveis, que não se precisa conhecer as partes que estão transacionando, e é um ativo ao portador. Então, é replicar o dinheiro em espécie no mundo online. As transações se dão por meio de carteiras online, por exemplo, que podem ser baixadas ou no telefone móvel ou no computador, no desktop, e dessa forma que ocorrem as transações. São transações diretas entre usuários, como se envia um e-mail, com a mesma facilidade que se envia um e-mail. Não tem nenhum controle de banco central no mundo? Não, essa é uma banco característica... central tem controle sobre isso? Não, assim, é um sistema que eu diria que é autorregulado. Assim, não tem banco central que tenha ingerência ao banco, mas as regras do sistema e os participantes do sistema fazem com que todas as regras sejam cumpridas continuamente. A segurança deles se dá dessa forma. Agora, quando eu tenho títulos ao portador, normalmente isso pode ser um problema, porque quando é título ao portador, eu não tenho exatamente quem recebe aquilo, eu não posso identificar, eu não posso, se o dinheiro for por acaso de algum desvio. Quando se faz qualquer menção a dinheiro aplicado em paraíso fiscal, e que você tinha pelo menos sigilo, ali tem portador, mas tem sigilo garantindo Sim. a identidade do dono daquele recurso, é porque você tinha desvio de recurso em várias atividades ilegais que iriam parar lá. O Bitcoin não pode ser destino disso? É paradoxal desse ponto. Mas como para adquirir Bitcoins, respondendo a pergunta, como é que você adquire Bitcoins hoje em dia? Você pode comprar de uma pessoa física, de mim, por exemplo, que já tenho, pode comprar de uma casa de câmbio, que seria uma corretora, uma espécie de bolsa de Bitcoins. E compra o quê? Compra com dinheiro físico? Com dinheiro físico. Com moeda existente hoje? Exato. Ou por meio de TED, por exemplo. E nessas casas... Ou seja, numa transferência bancária. Eu tenho Exatamente. 100 mil reais, transfiro para a conta de alguém e ele me dá Bitcoin. Exatamente. Então, e o preço do Bitcoin é definido nessas bolsas. Então, realmente... Eu iria fazer... Qual é a cotação de uma Bitcoin hoje? Hoje tá caindo, acho que por conta do mercado está um pouco turbulento, estava em $1.850, agora está em 1.600 alguma Uma Bitcoin? Uma Bitcoin. Esse é o preço de mercado. E aí é regra de oferta de mercado, oferta e procura. É assim que se determina. Como se determina o ouro. E por que o mercado estava caindo? Qual é a razão? Nós tivemos hoje um ataque hacker no mundo inteiro, 54 países. 74 países, perdão. Sim. Isso influenciou? Eu acho que influenciou. Eu acho que está influenciando sim. É recente a notícia, nas últimas horas que a gente teve notícia, e realmente é um ataque brutal em proporção e dimensão. Mas o que é curioso e que ainda não está sendo falado na imprensa é que a ferramenta utilizada pelos hackers, pelos agressores, foi criada pela própria NSA, a Agência de Segurança Nacional Americana. Uma ferramenta que vazou em abril e caiu na mão de agressores, e agora estão usando a própria ferramenta criada pelo governo americano para atacar empresas e espionar cidadãos. Isso está se voltando contra o próprio governo americano. Fernando, do ponto de vista da lógica financeira internacional, as moedas são todas reguladas, há banco central em cada país, há um banco central europeu extremamente poderoso, um banco central americano extremamente poderoso, mais poderoso ainda. Eu tenho, em algum momento, algum regramento. Quando a autorregulação cai, e nós tivemos alguns exemplos de autorregulação que não funcionou, se recorre ao sistema estatal para socorrer. Tivemos isso aqui, por exemplo, os bancos brasileiros tiveram ProE, os Estados Unidos foram recorrer ao governo americano para salvar empresas americanas que se imaginavam capazes de gerir o sistema sozinhas. Numa situação como essa, a autorregulação tem seu lado positivo, eu posso imaginar, mas quando a coisa dá errado, se recorre ao modo mais tradicional, que é o meio estatal. Como é que eu convivo com essas duas realidades? É uma quebra de paradigma, porque de fato o Bitcoin introduz um novo sistema em que ele procura suscitar, digamos, a prudência, ou estimular a prudência e a responsabilidade por conta dos agentes. O mesmo cuidado que a gente precisa ter com papel moeda, a gente precisa ter com o Bitcoin. Se a gente perde a senha do Bitcoin, não tem a quem recorrer. Extrapolando isso para um sistema financeiro, acho que uma das grandes vulnerabilidades que a gente tem no sistema atual é que existe esse risco, essa garantia implícita ou explícita de resgate
por parte de bancos centrais. Isso faz com que bancos tomem riscos muito mais elevados do que seria num cenário em que eles seriam os responsáveis pelos resultados das suas ações. Então, esse cenário financeiro que a gente vive nos Estados Unidos e na Europa e no Brasil também, eu acho que traz mais instabilidade. Porque como existe um prestamista de última instância que pode injetar liquidez no sistema, socorrer bancos quando as apostas deem errado, isso traz mais instabilidade sistêmica. E o Bitcoin procura, de certa forma, ser uma alternativa a isso, reintroduzindo a confiança no sistema, ou melhor, tirando a confiança centralizada. Essa é a grande quebra de paradigma, porque o Bitcoin ele tira a confiança centralizada num ator individualmente para descentralizar isso em diversos atores que estão constantemente monitorando e fazendo com que as regras sejam cumpridas por todos os participantes. Rapidamente, há casos de quebra de confiança entre uma parte e outra, alguém que prometeu entregar e não entregou, e eu não tenho um moderador, eu não tenho a quem recorrer. Há casos disso, severos? Sem dúvida, mas aí não é um problema da rede em si, e sim do terceiro, que foi, por exemplo, uma casa de câmbio quebrar e levar consigo os bitcoins que ela estava custodiando. E que esse é um erro do sistema. O ideal é que cada um seja responsável por seu próprio bitcoin e não utilizar um terceiro. É justamente isso que o sistema procura contornar, sanar, não utilizar um terceiro. E houve casos, sim, de roubos. Ou seja, quem compra e quem vende sem ter uma corretora no meio, que esteja mediando o negócio, é isso? Ao contrário, depender da corretora. Compra pela corretora e deixa os bitcoins com ela. Perfeito. Esse é o risco. Fernando, obrigado pela gentileza da entrevista aqui no Cenário Econômico. Fernando Uhrit,